Oi, sagitarianos, bem-vindos ou bem-vindos de volta no Mar de Cartomancia, onde nesse mês de agosto a gente está explorando o ritmo próprio, mas compreendendo também como as cartas e os oráculos em si podem auxiliar a gente nessa tomada de consciência sobre os caminhos possíveis e aqueles que a gente até passava ali como impossível na nossa vida. Então, nesse mês de agosto a gente abre aí essa nova noção para o próximo semestre, com energia um pouco mais dedicada à realização. E sem mais delongas, bora lá tirar as cartas, bora ver o que elas têm para vocês. E enquanto eu termino aqui de embaralhar, dou o último check-up aqui nas questões, vai se inscrevendo e deixando a sua curtida por aí, porque isso ajuda bastante a cartomante por aqui. E simbora entender aí com qual sagitariano, com qual vida do sagitariano a gente vai encarar aqui para frente. Ok. Sete de copas, não digo que é uma carta tão longe das ideias e das mensagens que a gente já vinha articulando sobre o ano, mas pode ser aí que alguns sagitarianos estejam muito voltados e focados em múltiplas tarefas, em múltiplas ações, em múltiplos desejos, ambições, e muitas das vezes o momento que a gente começa a dispersar a nossa energia, a nossa concentração, é exatamente aquele que, onde havia uma construção, uma base sólida, a gente se disperse de certa maneira. Então, mente e emoção estão muito conectados e trabalhando nesse mês de agosto para dispersar você aí daquilo que é o seu principal foco. Então, se a gente tinha ali, se a gente se vê enquanto aquele sagitariano que está com muitas ideias, com muitas frentes, com muitos desejos, com qualquer oportunidade que vá ou apareça pela frente, eu pego e quero para mim, aqui é a hora da gente começar a entender melhor da onde vem essa necessidade de criar na nossa rotina uma cambada de atividades, de ações, ou ali, né, o desvio daquilo que era nossa principal foco. O sete de copas, ele vem para falar aí, né, dessa pluralidade da nossa capacidade de querer, de ambicionar, de imaginar, e isso não é o mal em si, mas bora ver como é que essa carta se desenrola com outras presentes aqui na mesa. O que mais esse sete de copas? Ok, 2 de ouros, 2 de paus, diabo. A gente continua caminhando nessa ideia de que, a gente encontra um cenário muito propício, um terreno muito fértil, principalmente onde a gente está realmente emocionalmente aberto a novas conexões, a novas fruições, há uma capacidade mais dinâmica de se pensar em outras tarefas, em outras atividades, em outros amores. A gente está aí um pouco para jogo, a gente está aí um pouco para essa deliberação de que pode vir vida, que eu tô aberto. Mas com isso também, né, esse cenário, ele se coloca muito na ideia de que alguns sagitarianos, ao longo desse ano, começaram alguma coisa da vida, só que essa coisa, né, seja aí uma relação, um trabalho, um estudo, uma maneira de lidar com si, ele não é apenas algo que se inicia no sentido de, começou e se embora para acabar logo. Não, ele é uma tarefa que vai demorar mais tempo para digerir, mais tempo para se encontrar e para se entender. E é justamente nesse tempo de aprimoramento, nessa noção de que é preciso ao mesmo tempo sonhar, mas também se manter nos pés no chão, justamente porque você sabe o que é se perder dentro dos seus desejos, se perder no acúmulo daquilo que você te dá ali, né, um tesão na vida, é onde os sagitarianos podem não entender realmente que, apesar de não estarem mais iniciados em alguma coisa, de já terem uma certa compreensão do que deseja e do que quer no futuro, algumas das ações e das mobilizações que vão até ele, elas devem ser um pouco contidas. É meio que aquela coisa, tá tudo bem você deliberar, abrir sua imaginação, escolher um lugar onde você dança, se explora e faz tudo, mas se isso vira regra, se a experimentação é a única regra que você entende, talvez seja um momento muito complicado para que você realmente consiga aí
não se perder dentro das suas vontades, dentro dos seus desejos e acabar até mesmo dispersando do que é o objetivo principal. Então, essas cartas vêm para trazer a gente uma certa noção de que muitas das vezes, quando a gente começa a se sentir pertencente a algo, se sentir autorizado, né, a algum tipo de autonomia, algum tipo de realização em certas atividades ou contatos, é muito fácil que a gente comece a elaborar algumas coisas que nos coloquem, nos projetem um pouco assim. Ah, se eu conseguir isso, então aquele 2, 3, 4, 5 momentos, 5 possibilidades, aquelas 5 coisas que eu achava que eram impossíveis também eu sou possível, então eu vou querer abraçar tudo. E aí as cartas estão falando para a gente se conter um pouco dentro dos limites daquilo que já é o nosso projeto principal de vida, aquilo que vai sim demandar alguns anos à frente, alguns meses à frente, mas não é porque ele tem um tempo mais à frente que você precisa ficar colocando qualquer outra coisa no lugar para sentir que está fazendo por onde, para sentir que está garantindo sua autonomia. E é por isso que o diabo vem na resposta final e ele trabalha muito bem com essa ideia das ilusões, do imaginário, porque ele vai falar... a grande questão de você sempre pensar e sempre render para os seus desejos ou para sempre o próximo passo e não conseguir essa construção mais equilibrada do que é o projeto do eu, do que é o projeto dessa pessoa, independente do campo, é que a gente acaba se perdendo e tentando se colocar numa régua onde essa ambição não é apenas a partir da nossa ambição, a partir daquilo que nos lança ao futuro. Essa ambição também vai querer corresponder a um tipo de ação, a um tipo de resultado que não é tanto o que é para você, mas sim simboliza algum sucesso, algum encaminhamento para o mundo. Então, muitas das vezes, algumas pessoas podem se sentir até mesmo estafadas daquilo que tanto buscou, daquilo que tanto quis, justamente porque a medida do sucesso para ele parou de ser o plano original e começou a ser os resultados do que ele acredita que mostra para o mundo que ele é capaz. Enfim, né? Aqui a gente tem um prato cheio para não apenas, né, não só a questão do burnout, mas a gente tem um prato cheio aqui para certas desilusões com aquilo que já está encaminhado. Então, é o nosso maior risco desse mês de agosto e devemos prestar atenção. Gostou dessa mensagem? Aproveita, corre lá no seu ascendente, na sua lua. Se quiser passear pela sua Vênus também, é bom para dar uma costura. Eu vou ficando por aqui, mas em outras redes você encontra essa e outras mensagens no Marte. E aqui embaixo tem todas as descrições de e-mail, de perfil. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.